Fala pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos tratar sobre um tema muitíssimo importante, que é a quantidade de horas nos estudos, seja para quem está estudando para concurso público, para vestibular, seja para o que for, qual é a quantidade de horas ideal para se estudar e se é aprovado em uma prova difícil. 2 horas é o suficiente, 3 horas é o suficiente, 5 horas de estudos são suficientes, ou a gente tem que estudar de 8 a 10 horas por dia para ser aprovado em uma prova difícil de um concurso público ou de um vestibular. A gente vai discutir sobre isso daqui, eu quero te mostrar alguns fatos, algumas experiências minhas, que já fui aprovado em concurso, já estudei muito para concurso, tenho diversos alunos mentorados aí que estudam para concurso e nós discutimos muito a respeito disso, de quantidade de horas de estudos, porque muitos deles trabalham e nem todos têm uma realidade de só ficar estudando. Então eu quero te mostrar aqui na tela algumas coisas que me chamam a atenção e que eu vejo que não é a realidade de todos e querem pregar por aí como se fosse uma verdade absoluta. Olha só isso aqui. 10 horas de estudo por dia. Como estudar de 8, 10, 12 horas por dia? Como estudar muito mais horas? Como eu estudei 12 horas por dia por um ano? Como eu estudei 12 horas por dia por mais de um ano? 15 horas estudando sem parar? Como eu consigo estudar 5 horas sem pausas? Eu vejo muito esse tipo de conteúdo na internet e nada contra com quem consegue estudar muitas e muitas horas, não tem problema nenhum com isso. Cara, se você conseguir estudar 24 horas sem parar, sem dormir e consegue absorver todo o conteúdo, aprender, e o principal, qual é a meta de quem está estudando para uma prova? É ser aprovado nessa prova, é ser aprovado nesse concurso. Se você quiser ser aprovado num concurso público, você tem que ter o conhecimento necessário para acertar as questões que vai cair lá e ficar dentro ali do número de aprovados. Se você consegue estudar toda essa quantidade de horas e se você está sentindo que isso vai te fazer ser aprovado em concurso, tudo bem, não tem problema nenhum, continua. Mas o que eu quero te mostrar aqui é que sim, é possível você estudar muito menos horas, mas de uma forma muito mais eficiente, de uma forma muito mais eficaz e ser aprovado da mesma forma. Porque qual é a diferença do cara que foi aprovado estudando 10, 12 horas por dia, ou a diferença do cara que foi aprovado estudando ali 2, 3 horas por dia, 4 horas por dia, que seja de estudo? Aqui no meu canal eu já entrevistei aqui diversos aprovados em concurso público, vestibular de medicina, bastante aqui, ó, pessoas concurseiras que passaram em concurso público, que estudaram, sim, estudaram bastante. Porém, nenhum deles relataram que estudaram 8, 10 horas por dia. Ninguém teve essa capacidade ou essa oportunidade ou essa resistência mental de estudar tantas horas por dia. Eu quero te falar aqui que eu já fui um desses caras que tentava estudar muitas horas por dia no início dos estudos para concurso público. Mas antes de comentar sobre o meu início nos estudos para concurso público, eu quero te falar que eu era um estudante assim bem mediano na escola, na faculdade, porém eu sempre tive uma vantagem em relação aos outros, vamos dizer assim, concorrentes, que seria o fato de eu ser meio preguiçoso. Como assim? Eu sempre fui muito estratégico, sempre busquei tentar aprender mais em menos tempo, sempre tentei ganhar tempo, fazer o menor esforço possível para atingir um determinado resultado. Na minha opinião, isso não tem problema nenhum, isso se chama estratégia. Só que eu era muito amador, mas dessa forma amadora eu fui consolidando alguns hábitos. Claro, fui quebrando a cabeça, fui quebrando, errei, até que a partir de um certo momento eu comecei a acertar. No meu início de estudo para concurso público, eu via depoimento desses aprovados que falavam que estudavam 8 a 10 horas por dia, eu tentava estudar sem parar. Eu mal fazia pausas, estudava, só que no final do dia eu não conseguia lembrar de quase nada do que eu tinha estudado. Não conseguia lembrar de quase nada. Eu comecei a ver, e depois de reprovar várias vezes, eu comecei a ver que o caminho não era sobre... O foco não estaria apenas no ato de estudar muitas horas. Não estaria na quantidade, sim na qualidade. Já teve concurso público que eu fui fazer que eu comecei a sentir mal. Comecei a ter estafa e senti até ânsia de vômito na hora de entrar na sala.
de tão ansioso que eu estava, de tão estressado que eu estava. Eu não estava fazendo durante a minha preparação o descanso necessário, então eu cheguei com muita estafa. O meu cérebro não conseguiu processar ali, não conseguiu raciocinar direito, e eu fui muito abaixo do que eu poderia ter ido na prova se eu tivesse estudado da maneira correta, com qualidade, com eficiência. E é sobre isso que eu quero comentar com você aqui, como você pode estudar com mais eficiência, porque quando eu comecei a buscar isso, eu comecei a ter um avanço exponencial nos meus estudos. Não só eu consegui ser aprovado em concurso público, como consegui também tirar excelentes notas em concursos mais difíceis do Brasil, como o da área fiscal, que eu ainda estudo para concursos de carreiras fiscais, mas consegui avançar de forma exponencial, subir muito minha nota nesses concursos, consegui ajudar minha esposa a ser aprovada em 5 concursos públicos municipais, entre outros estudantes aí que eu venho mentorando. Todos eles tendo ótimos resultados. Eu quero falar com você agora o que você pode aplicar nesse momento para você conseguir estudar muito menos horas, 2 horas por dia. Pelo menos 2 horas por dia você já vai conseguir notar um avanço exponencial nos seus estudos. Anota aí essas dicas. A primeira coisa que você tem em mente é que toda a prova foi feita por uma pessoa. Essa pessoa, esse examinador, esse elaborador de prova, ele tem um padrão. Ele tem um padrão mental de criar provas. Tá? Você pode ver que mesmo em vestibular, concurso público, seja lá a prova que você for enfrentar, o examinador ele tem um padrão bem parecido de elaborar essas questões. Você vai fazer uma prova de português de uma banca de concurso, aí da banca CESP. Você vai ver que a prova de português do concurso da banca CESP tem um padrão específico, porque foi criado por um examinador específico do CESP. Uma prova de português da FGV vai ter um outro padrão. Vai ter o padrão do examinador de português que faz os concursos da prova FGV. E você entender esse padrão de pensamento, de raciocínio, como ele elabora a questão, o que tem por trás do pensamento ali do examinador, o que ele quer saber de você, o que ele quer extrair de você, isso é extremamente importante. Você entendendo bem o seu adversário, você sabendo com quem você está brigando, com quem você está lutando na hora da prova, é fundamental. Como diz Sun Tzu no livro da Arte da Guerra, conheça primeiro o seu inimigo para você ter alguma chance de vencer a batalha. Antes, é melhor você conhecer melhor o seu inimigo do que você se conhecer a si mesmo. Obviamente que você tem que conhecer a si mesmo, mas conhecer o seu inimigo com certeza vai te dar uma vantagem competitiva sobre ele muito grande. O segundo ponto que eu quero falar com você é sobre o funil de estudos. O que seria o funil de estudo? Toda prova tem os pontos que mais caem, que está na boca do funil, e tem os pontos que menos caem. Você tem que começar estudando ou ficar especialista nos pontos que mais caem. Óbvio que você não pode negligenciar os pontos que menos caem. Eles são importantes, mas você não pode fazer isso aqui. Vou focar nos pontos que menos caem, ficar estudando muito isso aqui para depois partir para os pontos que mais caem. Garanta primeiro os 80% aí de acerto nas suas provas de concurso, de vestibular, estudando os pontos que mais caem. Gastar um tempo, entre aspas, analisando o que é mais cobrado na sua prova que você for fazer é de extrema importância. Você vai ganhar muito tempo, você vai ganhar muitos pontos preciosos. Então, se você ia estudar, sei lá, 10 horas por dia, porque você tinha que estudar muito isso aqui, você vai passar a estudar 2 horas por dia, mas vai focar no que realmente interessa. Você vai ganhar, de fato, muito tempo, pontos preciosos fazendo isso. O funil de estudos é extremamente importante. A terceira dica extremamente importante é pare de focar em cronometrar horas de estudo. Se você cronometra aí o seu tempo de estudo, não tem problema nenhum com isso. Não tem problema nenhum. Você pode continuar cronometrando, mas eu não indico esse tipo de estudo focado em horas líquidas de estudo. Aquela pessoa que só pensa em horas, e se ela não bateu aquela quantidade de X de horas, ela começa a disparar uma ansiedade forte, começa a se sentir mal, como se não tivesse cumprido a missão do dia. Na minha opinião, hoje, o que eu acho que vale muito mais a pena? Você definir um número de, por exemplo, de páginas a serem lidas por dia e bater essas páginas. De questões, defina um número de questões de concurso, questões de vestibular que você vai fazer por dia e bata esse número de questões. Com certeza o seu estudo vai render muito mais, você vai se tornar uma pessoa mais produtiva, vai trabalhar por produtividade, por meta e não por quantidade de horas. Então você buscando isso,
com certeza você vai começar a avançar de forma exponencial. Então, defina aí, vamos supor, você vai fazer 20 questões por dia, 30 questões por dia e bata essas questões todo dia. Repita esse processo e você vai conseguir sentir um avanço muito bom e uma paz interior nos seus estudos muito boa, muito gratificante. Você vai ver que o seu estudo vai render muito mais, vai fluir muito mais e você vai conseguir aproveitar melhor esse processo. E você vai conseguir se sentir muito mais feliz nesse processo de estudar para concurso público, de estudar para vestibular e com certeza você vai ser aprovado a partir do momento que você conseguir sentir felicidade nessa trajetória, paz nesse percurso que realmente não é fácil. O quarto ponto extremamente importante para você poder estudar menos horas e ainda ser aprovado aí no seu concurso, no seu vestibular, é o fato de você ter que aprender a criar conhecimento, a fazer um estudo ativo, que é o que eu falo muito aqui no canal. Como a gente pode estudar de forma ativa, como a gente pode criar conhecimento a partir dali do livro que você está lendo, do PDF que você está estudando, das questões que você está resolvendo, como você pode interagir com aquele conteúdo e criar um conhecimento sólido para você lembrar no longo prazo. Como você pode fazer isso? Técnicas de estudo, técnicas de memorização, como o Palácio da Memória, como associações com imagens, trabalhar mais de forma visual, trabalhar com mapas mentais, trabalhar com flashcards, que é extremamente importante, que é o quinto ponto, a quinta dica que eu quero que você comece a fazer hoje. Comece a fazer hoje. Se você ainda não conhece, não sabe como estudar por flashcards, não sabe o que é flashcards, eu vou te deixar uma recomendação de vídeo aqui para você assistir ao final desse vídeo, para você ficar expert em flashcards automatizados. Eu utilizo o Anki Flashcards, um app gratuito de revisão espaçada que quebra a curva do esquecimento. Ele vai organizar toda a sua revisão, vai tornar o seu estudo muito mais poderoso. Os flashcards com certeza vai revolucionar a forma dos seus estudos, porque você vai não só estudar de forma ativa, como você vai revisar de forma ativa, recuperando, olha só essa palavra, recuperando toda a informação que você absorveu, todo o conhecimento criado, você vai recuperar no longo prazo, isso vai fortalecer, vai tornar perpétuo o conhecimento na sua memória. Vale muito a pena você ver que como funciona o Anki, eu vou te mostrar aqui, ó. Então veja aqui, ó, eu estou dentro do meu Anki, o que é um adjunto adnominal? É um termo que completa um substantivo concreto, completa um substantivo abstrato com valor ativo, possui valor adjetivo, sentido ativo. Quais são os 3 valores semânticos do adjunto adnominal? Tudo isso foram conhecimentos criados por mim na hora que eu estava estudando. Você estudar com perguntas e respostas é uma forma de estudar de forma ativa. Eu utilizo esse aplicativo aqui, o Anki. O que você quiser pesquisar, está tudo digitalizado aqui o meu conhecimento. Eu não utilizo mais papel. Qualquer coisa que você, por exemplo, complemento nominal. Qualquer coisa que eu quiser encontrar está dentro do meu Anki. Olha só. Complemento nominal. Complemento nominal completa o sentido de substantivos, adjetivos ou advérbios. Então veja, outra coisa que eu fiz é parar de transcrever os resumos à mão. Eu passei a digitalizar tudo no computador. Eu uso o Anki para fazer essa digitalização. Então vale a pena você conhecer sobre o Anki Flashcards, que vai te poupar muitíssimo tempo, muitíssimo tempo. Você não vai sentir mais a necessidade de estudar 6, 8, 10 horas por dia. Você vai ver que com 2, 3 horas de estudo você vai sentir mais avanço do que na época que você estudava 8 horas por dia. Então segue essas dicas. Eu vou deixar um vídeo aqui que você vai aprender tudo sobre Anki Flashcard, vai se transformar no expert com esse tutorial rápido de Anki Flashcards. Em 10 minutos você já vai saber tudo que você precisa para avançar de forma exponencial nos seus estudos. Deixa nos comentários aí o que você achou do vídeo. Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários. Inscreva-se no canal, deixa aquele like e até o próximo vídeo, hein? Fui!